A caminhada pela vida foi realizada por fiéis no último domingo, saindo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, como nós falamos ontem, na última segunda-feira, e também na Vila Nova. E teve também a participação de institutos e discussões que estão realmente passando pelo Supremo Tribunal Federal, movimentaram diversas pessoas, diversas entidades, diversos institutos em âmbito nacional para falar e debater sobre este assunto e expor também as suas ideias, porque eles pretendem flexibilizar e legalizar o aborto, além das situações que já ocorrem hoje, permitidas pela lei. Hoje, a lei traz, sim, algumas possibilidades da realização do chamado aborto terapêutico. Quando a medicina entende que existe risco para a mãe ou casos, por exemplo, como anencefalia da criança. Agora, querem deixar para a gestante escolher se quer ou não continuar com a gravidez ou então poder interrompê-la, podendo optar pelo aborto, mesmo sem razões médicas colocadas ali naquela situação, pelo fato de que quer ou não continuar com aquela gestação. Eu recebo aqui nos estúdios da TV2C a Patrícia Garcia e também Perdão, como é seu nome? Gabriel, o senhor me disse. Arribal, por isso então, que eu não soube ali o Arribal, mas porque o senhor me disse Gabriel, certo? Gabriel Arrabal, isso. Gabriel Arrabal. E eles são do Instituto Providos, é isso? O que é o Instituto? Como que funciona? Quais são as intenções? Com esse movimento que aconteceu em âmbito nacional, realmente diversas pessoas começaram a se manifestar enquanto a esse assunto, a partir do momento que ele está sendo colocado em pauta lá em Brasília. Bom dia. Bom dia a todos. Então, só fazendo uma correção, essa caminhada, ela saiu do Santuário de Schwestern, ali na Goiás, né? Daí nós seguimos pela Rio de Janeiro até a Catedral, onde teve o início a Semana Nacional da Vida e também do Mês Missionário. Como instituto, nós fomos convidados a participar deste momento. Né? Então, diante de toda essa situação que você colocou, né, e que todos nós estamos sabendo, essa caminhada ela foi de união, né, de várias religiões, foi um chamado que a Igreja Católica, no caso, se pronunciou e nós estivemos. Como instituto, nós somos apartidário, nós somos um instituto onde atendemos todas as pessoas que necessitam, né, de um aconselhamento, pois nós temos um núcleo de psicólogos, nós temos um núcleo também de médicos, um núcleo de assessoria jurídica e trabalhamos diretamente no âmbito educacional, que é importante essa forma, né, de desenvolver com as nossas crianças, os nossos jovens, a defesa da vida. E quando a gente fala em defesa da vida, a gente precisa entender que não é somente a mãe que está gestando, né? Então a defesa da vida é desde a sua concepção até o seu fim natural. Então o idoso também, o Instituto tem este olhar. Então nós precisamos entender que essa fala que a DPF 442 ela diz, né? Ela coloca para abranger o aborto, né? Em todas as etapas ali até 12 semanas, eu trouxe o bebezinho, né, de 12 semanas para vocês darem uma olhadinha, o menorzinho, isso, que significa 3 meses gestacional, né? E aí, quando a gente passa nessa evolução, nós chegamos no bebê maior de 33 semanas e depois, cada um de nós que estamos aqui. Então, é importante preservar a vida, né, tomar esse zelo, esse cuidado e, logicamente, colocar e pedir para os nossos vereadores, os nossos deputados, as moções dentro das prefeituras, dentro das câmaras dos vereadores, para o que? Apoiar o Senado, apoiar toda essa construção a favor da vida. Então, é necessário que os municípios, né, procurem alguma rede, alguma associação, algum instituto para que a gente possa, assim, encaminhar essas moções. Patrícia, você falou no começo que vocês trabalham enquanto instituto em relação à educação. Eu acredito que essa discussão precisa se rever muitas questões educacionais no Brasil para que a gente possa chegar numa discussão tão complexa e que realmente divide opiniões no nosso país a respeito deste assunto. Mas quando a gente fala até mesmo de educação emocional, para as crianças que estão ali no infantil, que estão aprendendo a reconhecer as suas emoções, para elas entenderem, estabelecerem relações
interpessoais, no futuro de namoro, de um casamento, de um relacionamento, se assim quiserem, de forma saudável, para que então a gente possa ter depois, mais na fase da adolescência, uma educação sexual na forma biológica, não de incentivo a alguma coisa, mas da mesma forma com que há reprodução de outros animais, o ser humano assim também é. Também tem essa reprodução, esse lado mais animalesco, e entender essas questões biológicas, as mudanças que as crianças passam pelo próprio corpo quando ainda estão na escola, para então poderem chegar num futuro muito mais longe ainda, se tratando de uma gestação, se tratando de um ter ou não um filho. Então existem questões educacionais no nosso país, ao meu ver, que precisam ser tratadas muito antes, e vocês falam muito a respeito desse assunto, dessa questão educacional para se chegar a esse tema. Isso mesmo. A gente, né, nós como família, né, esse ano nós fizemos bodas de prata. Nós temos 3 filhos, o João Gabriel com 24, Maria Helena com 20 anos e Ana Clara que está no céu. Então, nós entendemos e compreendemos como família e também como instituto que essa primeira formação, esse primeiro cuidado é no núcleo familiar, né? Então, quando nós como pais, nós precisamos acolher esses filhos, essas crianças e já neste caminho trabalhar a afetividade, a sexualidade sadia, mostrar sempre, né, esse poder unitivo que o casal tem, né? E aí quando ele vai crescendo, adentrando no âmbito escolar, né, saudável também, tendo essas questões, como você falou, naturais. A gente vê uma falha no amadurecimento emocional. E aí a gente pode falar até mesmo de nós, das outras gerações, não apenas das nossas crianças. Eu vejo crianças muito pequenas com uma consciência das emoções muito maior, porque hoje em dia isso é mais falado, isso é mais trabalhado, inclusive até mesmo nas escolas. Mas falta muito ainda para os adultos estabelecerem outros relacionamentos saudáveis, né? O que a gente vê, né, a vida, é que assim, e a comunidade com certeza vai entender, nós vivemos numa era tecnológica, onde nós delegamos a educação, a afetividade dos nossos filhos à tecnologia, né? Então a gente coloca lá no YouTube, arrasta, dá a tela para a criança, a partir, mesmo antes de 2 anos de idade. Eles já sabem mexer muito mais que a gente. Não, eu falo que eles já nascem da barriga, né? Com o celular na mão. Com o iPhone na mão. Exatamente. Isso. Então, nós precisamos ter um olhar atento sobre isso. O que a tela faz, né? Esse conforto. Então, nós pais precisamos entender, compreender que não é somente ter os filhos, o desejo do coração de ter um filho, mas sim de educá-lo. Né? E quando a gente fala na educação que o Instituto ele fala também sobre a entrega legal, né? Sobre a entrega dessa criança. Então, mãe, né? Mulher, você que está grávida, está gestante e não quer ficar com este bebê, o Instituto faz essa ponte para que você possa fazer a entrega. Né? Você não é penalizada, você não é julgada em nenhum momento. Simplesmente você está gestando e você não quer essa criança, não aborte ela. Porque a gente tem uma lista imensa em Londrina e região de pessoas que querem adotar. Pais esperando ansiosamente por anos a adoção de uma criança, né? E por vezes, posteriormente a gente viu, né, muitas crianças abandonadas, muitas vezes até por culpa do Ministério Público, porque pela essa demora em si. Né? E quando a Patrícia colocou a questão da educação em si, né, se você me permite, claro, né, principalmente pegar o pequenininho, certo. A DPF quer causar a morte, o assassinato de um bebê desse. O bebê já está formado. Então, um bebê de 12 semanas, tá, já totalmente formado. O que ele falta aqui? Apenas aconchego do ventre materno para poder se desenvolver, para poder nascer. Na verdade, ela já está viva. Está aqui a criança. Inteira. Tem olhos, dedinhos, coração batendo, narizinho. Né? Isso que a DPF quer que impeça. E a gente sabe que por trás disso tem um cavalo de Troia, que é a legalização até o 9º mês do aborto. Como acontece nos outros países já. Né? Essa criança tem um direito à vida quanto a qualquer um de nós. É interessante que quem pede o aborto é que está vivo, né? As pessoas apelam ao direito da mulher, porém o direito da criança.
A única coisa que nós temos certeza na questão do aborto é que a única pessoa que é realmente penalizada com pena na morte é esse bebê. E aí o Instituto ele vem, né, com essa forma de acolhimento, né, de dar a opção dessa mulher ser cuidada. Porque muitas vezes, de verdade, nos atendimentos que nós já tivemos na casa, é que essa mulher ela não tinha uma rede que a cuidasse, que ela fosse protegida e essa criança. Em todas as gestações, eu acredito que para muitas mulheres seja um momento muito solitário. Sim. Mesmo em um relacionamento, com rede de apoio, é algo muito único para cada mulher. E neste caso, numa opção como essa, eu imagino que ter este amparo seja ainda muito mais difícil. E o Instituto vem com esse objetivo. É que nem nós falamos, né? A mulher, se ela realmente quer abortar, ela vai abortar. Só que a gente precisa colocar para ela que ela não está sozinha e que tem uma segunda opção. E que tem uma segunda chance. Sempre em nossa vida, em todos os momentos, a gente tem as opções, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, o Instituto Providos, ele vem em Londrina atender a região e também atendimentos online, né? Atendendo a todo o Brasil. Nós fazemos parte também de uma rede colaborativa nacional e internacional, onde o ano passado eu estive no Congresso Pan-Americano, no Peru, onde ficamos uma semana, todas as instituições que trabalham em defesa da vida. Lembrando mais uma vez, desde a concepção até a morte natural, né? Então nós precisamos entender que quando nós falamos defender a vida, é todas as lacunas, né? Então, neste Congresso Pan-Americano, a gente conversou muito sobre os aspectos físicos, emocionais, né? O atendimento às gestantes, atendimentos aos idosos, atendimento às crianças. Então, Londrina, nós temos o Instituto Providos para atender vocês, a comunidade e região. Patrícia e Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês aqui, falando a respeito desse tema que realmente movimentou todas as cidades e as regiões do nosso país no momento em que isso começou a ser discutido no Congresso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E falar do trabalho que o Instituto faz, desse apoio que dá também a essas mães. Depois nós vamos deixar o contato, né, para vocês colocarem, né? O Instagram, a nossa página é @instituto_providos e nós temos um telefone, o SOS, que nós vamos passar para vocês divulgarem aí, né? Então, por hora, por agendamento, né? É sigiloso todo o atendimento, nós encaminhamos no sigilo, todo o cuidado é dessa forma. Também queremos agradecer, né, por esse convite aqui à TV, né, que realmente para a gente é muito importante, estar nos divulgando essa pauta importante, ainda mais nesse dia que tanto se fala nessa questão, muito importante que é a questão da vida. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez a presença de vocês. Através do portal 2C News, você vai poder ter opção então e verificar mais informações a respeito do Instituto Providos. O pessoal do portal já está lá providenciando e também deixando o telefone para contato, como a Patrícia disse, em relação ao SOS, para que você tenha então esse contato e essa opção. O Instituto Providos trabalha já há bastante tempo, nacional e internacionalmente, em relação a esse assunto. E vieram aqui então também falar a respeito do movimento que aconteceu na cidade de Londrina em relação à caminhada pela vida.